Olá, eu sou a doutora Fernanda Basso e esse é o canal Quem Avisa Advogada É. Vamos falar sobre inventário? Sim, vamos! E hoje o inventário que nós estamos tratando aqui é inventário de bens. Ele acontece quando existe a morte de uma pessoa. E quem pode entrar com este pedido de inventário? Existe na lei um rol de pessoas que podem estar solicitando a abertura deste inventário. Está previsto no Código de Processo Civil e tem que seguir aí essa regrinha. Senão, o inventário não vai ser aceito pelo juiz. Podem fazer o pedido de abertura do inventário o cônjuge sobrevivente, os herdeiros, credores do falecido, o Ministério Público quando existe herdeiro que é incapaz e mais algumas outras pessoas elencadas lá no Código de Processo Civil. Sabe qual é o prazo para você poder dar entrada nesse inventário? 60 dias da data do óbito. Sim, você precisa abrir o inventário em até 60 dias da data do óbito. E se você não tomar esta providência, o que acontece? Você vai ter a penalidade de um pagamento de multa sobre o imposto dos bens que estão sendo inventariados. Ou seja, vale a pena você cumprir a regra da lei para que você não pague ainda mais sobre os bens que você está aí colocando no inventário. Uma coisa muito importante de se dizer também é que as pessoas têm o hábito, quando tem senha de alguma pessoa que venha a falecer, do cartão do banco, ir até o banco e fazer um saque de todos os valores que tiverem lá disponibilizados. Não façam isso, principalmente porque se tiverem outros herdeiros também, você pode ter algum problema com relação a isso. E para qualquer coisa que você necessite, você vai através do seu advogado pedir ao juiz para que o juiz faça a liberação de determinada quantia para quitação de alguns débitos. Importante também dizer que no caso de inventário, as pessoas que são as pessoas herdeiras, tanto os herdeiros necessários, que são os filhos, quanto o viúvo meeiro, viúva meeira, não recebem a herança com o pagamento de qualquer valor com o patrimônio próprio. Muito pelo contrário, aliás. A herança, ela só é transmitida pelo inventário e, geralmente, quando a família não tem condições de adiantar esse valor, pede-se ao juiz, dentro do processo, que o juiz libere ou a venda de um bem, ou o levantamento de um dinheiro, ou a liberação de uma aplicação, enfim, qualquer circunstância que possa favorecer o levantamento de quantias e quitação tanto das taxas judiciárias, né, das custas e tudo mais, como também dos tributos. Qual é o imposto que incide no caso de inventário? Imposto causa mortes, é o ITCMD, Imposto causa mortes doação. Ele tem aí uma variação de alíquota. Existe uma previsão na lei que pode ser cobrado em até 8% do valor do bem inventariado. Cada estado regula esta porcentagem. No estado de São Paulo, atualmente, a porcentagem é de 4% sobre o valor dos bens inventariados. Uma outra coisa de suma importância é que quando os herdeiros estão de comum acordo, não existe problema algum. Toda a documentação, esse detalhe muito importante, toda a documentação está regular e dentro do prazo, sim, é possível solicitar o inventário através de um cartório.
que esse é o nome que a gente dá para o inventário feito fora da justiça, inventário extrajudicial. Existe também o inventário judicial, que é feito no fórum com o juiz. Ambos você vai precisar contratar um advogado para representar você e os demais herdeiros. Caso exista algum tipo de discordância entre os herdeiros, eles podem sim, cada um estar representado por um defensor. Isso não existe nenhum impedimento, muito pelo contrário. Aliás, cada um pode contratar o advogado que mais sentir seguro para te representar dentro de um processo, certo? Aí também vai ser necessário pesquisar algumas outras coisas. E quando você for encontrar um advogado para pedir mais orientações, eu sugiro que você leve todos os documentos que você encontrar. Eu sei que é um momento muito difícil, porque você está também lidando com a perda de uma pessoa que você gostava ou uma pessoa querida, importante na sua vida, e você também tem que lidar com documentos. Mas caso você não faça isso, você pode fazer depois, e aí vai ter a incidência da multa que eu já falei ali atrás, certo? E falei também que você não vai usar o seu patrimônio para quitar nada do patrimônio deixado pelo falecido. E caso venha fazer para poder adiantar alguma coisa, isso sim pode lhe ser compensado quando da partilha, ok? Por isso que também algumas pessoas têm aí desavenças dentro do inventário. Outra situação muito importante, toda vez que existe um inventário, é nomeado uma pessoa para representar os bens do inventariado, que é o falecido. Essa pessoa, ela se chama inventariante, o cargo é de inventariante. O juiz vai nomear, existe também uma regrinha aí da lei para poder ser o inventariante. Essa regrinha, ela tem que seguir uma ordem. Então, primeiro você vai sugerir a juiz que nomeie pelo cargo de inventariante o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Na impossibilidade, são os herdeiros mesmo necessários, e aí tem outras regrinhas. Mas sempre essa é a regra e o juiz vai cumprir, a não ser que você prove por A mais B e C que não existe essa possibilidade. Qual é a responsabilidade muito importante do inventariante? É ele quem vai dar o ritmo para o inventário e vai zelar pelos bens deixados. Ele também vai te representar se você for um outro herdeiro dentro desse processo todo. Então, ele tem casos de inventariante que consegue ainda fazer o patrimônio inventariado aumentar durante o processo todo de inventário. Olha que bacana! Como isso, doutora? Olha, de repente você tem um imóvel, esse imóvel está locado, aumenta o valor da locação ou se renegocia, faz alguma coisa e sim, pode trazer outros benefícios para os outros herdeiros aí deste processo. Então, é um cargo de muita responsabilidade, sim, e as pessoas, e ele tem que prestar contas e fazer tudo muito bonitinho na ponta do lápis e tudo dentro do processo. Em havendo menores ou pessoas incapazes, não é possível fazer esse inventário, qualquer que seja, na modalidade extrajudicial. Obrigatoriamente você vai ter que pedir essa abertura de inventário na justiça. E mais uma outra coisa muito importante e relevante é que você vai ter que pesquisar através do seu advogado como, ou na realidade você vai ter que pesquisar com o seu advogado se a pessoa falecida deixou testamento. Se deixou o testamento, aí sim vai ter que primeiro acontecer o testamento, a abertura de testamento, e o inventário ele fica suspenso até que essa abertura seja resolvida e todo o testamento seja aí revelado para depois ser cumprido. Essa é
essas são as situações mais importantes que eu resolvi trazer para vocês neste momento. E, além de tudo, para dar abertura, para fazer o início do inventário, você não precisa de muita coisa. Você vai precisar, sim, da declaração de óbito ou da certidão de óbito, caso você já tenha. Vai precisar dos dados do falecido, de um advogado e da procuração com os seus documentos para esse advogado poder fazer toda a documentação necessária e iniciar esse processo, tanto extrajudicial como judicialmente. E é isso por hoje, pessoal. Prestem atenção, muita gente deixa a coisa acontecer. E se você deixa acontecer, depois acaba ficando muito pior e por isso muitas pessoas acabam tendo imóveis e bens que não se usam e não conseguem nunca mais vender e ninguém mais sabe quem é o dono de nada. Regularize a sua situação, tem sim um certo valor, mas é tudo muito possível de ser verificado e com o auxílio de uma pessoa que realmente entenda do tema, sim, o seu patrimônio vai estar preservado e você, via de consequência, vai receber a sua herança da forma mais legal, dentro da justiça e sem problema nenhum. E vida vai seguindo. Quem avisa, advogada é. Até o nosso próximo vídeo. Obrigada.